doméstica. Pode fazer. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Vamos ler separadamente. 1 João 8. Não existe. Repete, pastor. 7. É que você não ouviu. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Opa, o senhor já falou desse tema, mas eu gosto dele. Que tema que eu falei? Se andarmos na luz com Ele, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. 9. Perdão, pastor, eu estou nervoso, está vendo? O senhor não está bem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer o 10 para completar? Não, não é assim. Filho de Deus, como é que ele está bem? Pessoal que acorda tarde, né? Trabalhando na cadeia da cansaço, pastor, né? Segunda-feira? Estou puxando o saco para começar a ajudar um pouco, meu irmão. Peça, né? Veja, a gente tem que parar para estudar, olhar alguns detalhes. Esse versículo ele fala de perdão e purificação, não é isso? É. Mas vamos lá. Onde você quiser. Tem aqui, né? O que é? Tem. Márcia. Mas eu quero Ele fala de perdão e purificação. O que são essas coisas? A maior necessidade da igreja hoje. Não, eu quero definição. Então, perda grande. Perdão. Como Deus olha isso? São as mesmas coisas? Perdão e santificação. Perdão e purificação. Manda O que ver, ele está dizendo? Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. No 7, no 9 diz, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Não é isso? E para nos perdoar e purificar. E nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. O que são essas duas coisas? Eu imagino que o perdão seja o processo para a purificação. Uma coisa vem da outra. A purificação é a limpeza, né? Ele vai nos limpar. O que é isso na vida? Purificar a partir do momento que, quando eu não consigo perdoar, né? Está falando do perdão para a purificação, eu não consigo perdoar, eu guardo um monte de lixo dentro do meu coração. Eu vou vendo você, vou lembrando aquilo que você fez comigo. E aí? Então, o que é isso? Muitas pessoas, por não entender esse processo, eles podem até ser perdoados, porque o perdão depende do meu arrependimento. Quando Pedro faz o discurso lá no capítulo 3, se não me engano, no versículo 21 de Atos, ele diz que arrependei-vos para que sejam apagados Os vossos pecados. tá? Então o arrependimento ele gera perdão do pecado. 3:21. É necessário que ele permaneça no céu, esse Não. chega ao tempo. Não. A qual convém que o céu receba até os tempos. Não, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? não, 3. 3. Acho que 3:20 ou 21. 21 Não? Não. Arrependei-vos, pois convertei-vos. 19. Para que sejam apagados os vossos Isso aí, pecados exatamente. e venham assim um tempo de O refrigério na presença isso do aí. Senhor. Arrependei-vos e convertei. 19, né? Para que sejam apagados. Então ele está dando a condição. Para perdão do pecado, basta que você se arrependa. Quando o refrigério. Antes que a gente entre nesses detalhes, eu já falei aqui sobre a cruz de Cristo. Todos nós
sabemos através de um fato histórico. Jesus foi pendurado no madeiro para pagar o nosso preço e salvar. Mas todos são salvos? Tem Por que não são salvos? Porque não se Vem para arrepende. todos, né? Mas nem todos não Quero. querem. O condicional é arrependimento. Veja, a mesma coisa é quando nós falamos da cruz como um fato histórico e recebemos a nossa vida, os benefícios que ela traz. Eu preciso de fé para atingir isso. Mas Jesus morreu na cruz, ele morreu. Se você crê ou não crê, ele morreu. É um fato. Mas todos que chegam a Cristo são atingidos pela cruz. Não, só através do arrependimento. Tá? Então, eu preciso pedir que Deus intervenha ou tomar uma atitude de que a ação da cruz venha para mim. Assim também, veja, eu chego para Deus e sou atingido pelo Espírito, convencido pelo Espírito que eu preciso do arrependimento, que eu sou pecador. Mas isso não me dá, não me afirma que eu sou purificado. A purificação, ela precisa de outros passos e que muitas vezes nós não levamos. Uma das coisas que precisa, transparência e confissão. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, reconciliação uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é transparência perante Deus? Sincera. Mas como é uma vida sincera? Porque nós somos envolvidos, é isso que eu vou falar muito hoje, com muitas definições. Você define, você define, você define. Mas o que é isto prática na vida cristã? Um pouco a transparência, um pouco não. Com Deus eu tenho que ser transparente, porque não adianta eu maquiar, Ele enxerga porque ele enxerga tudo. E eu tenho que ser transparente com as pessoas e eu ser a mesma pessoa aqui na igreja, onde eu moro. Então, a minha vida é transparente. A Bíblia diz que Deus, está no versículo 5, que Deus é luz. Jesus disse em 8,32 de João: eu sou a luz do mundo. Jesus diz que o diabo vive nas trevas. Está certo ou não está? Isso. Veja, se eu não tiver transparência, eu dou campo Ao inimigo. ao inimigo. E essa transparência eu entendo que tem que começar comigo. Pessoal, É comigo. É eu pessoal. e Deus. é isso aí. Não adianta, Não como adianta. ele falou, Deus conhece. Conhece. E eu chegar lá e falar, mas Senhor, olha, eu estou perdendo tempo. Veja, a purificação requer isso: comunhão, confissão e perdão. Se eu não, veja, se eu tiver qualquer ressentimento no meu coração, eu estou dando legalidade a Satanás a trabalhar na minha vida. Brecha. Quantas pessoas que vivem na igreja com o perdão dos seus pecados, mas sem purificação, e que Satanás trabalha?
Eu não digo que Satanás toma posse, mas ele tem legalidade, meu primo. As pessoas não caminham. Veja, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que ter um esclarecimento dela. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade Satanás cega. Capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios, diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, que as pessoas convivem com parte escura, tenebrosa na vida dele, sem transparência. Ele arruma uma desculpa para ele que ele está certo. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esta cegueira Satanás produz, que você se convence que você é o certo, que todas as outras pessoas estão erradas. E normalmente quando a gente tem essa cegueira não, que a gente sabe que está errado, nós somos conscientes do nosso erro. Mas aí a gente chega, vai orar e diz assim: mas sabe o que é, Senhor? E quando você fala, sabe o que é, você já sabe que está errado. Está errado. Você já sabe, mas sabe o que é, Senhor? Aí pronto, já estragou tudo. Você sabe que está errado. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque há muitas pessoas dentro da igreja prisioneiras por não ter purificação. Elas trazem amarguras na alma, elas trazem perdas, elas trazem ofensas e não são capazes de se abrir ao Senhor. Não tem transparência. Quando você tem transparência, você automaticamente vai ter comunhão. O Espírito Santo também incomoda. Eu sou assim, se eu fiz uma coisa errada, olha, começa a me dar um negócio ruim por dentro, até que eu não vou lá e peço perdão, eu não consigo, olha, eu não consigo nem dormir. Eu já sou assim. Eu não consigo dormir. Então você nota, Incomoda. você nota aqui, Porque se deixar você nota aqui que ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a maldade. Eu olho para a cruz. Jesus morreu. E ela pode fazer efeito na minha vida ou não. Eu olho para a palavra. Eu disse que Jesus perdoa, Deus perdoa todos os pecados, mas muitas vezes eu não deixo Ele purificar as minhas partes nebulosas, porque eu guardo, eu tenho parte escondida. Quando Jesus fala sobre os olhos, Ele diz o seguinte: não havendo qualquer parte em escuro. Está lá no capítulo 11 de Lucas, versículo 36. Então, ele diz: quando não há parte em escuro, todo o corpo será luminoso, todo o corpo será purificado. Mas se tiver alguma parte em escuro, ele fala assim: quão grandes trevas serão. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Veja, não tendo trevas. Trevas é campo de Satanás atuar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente precisa que vá, tipo, 1 a 1 para tirar foto. Aí, tipo, vai um, quando chegar, vai o outro. Eu não estou ali na secretaria. Eu não estou no final. Tem gente lá? Oi? Já tá chegando. Então. Tá? Aí A Laísa lá no quanto daí esvaziado lá, você se não, tá esvaziado. Aí vai, já pode assim, tipo, 1 a 1. Vai um, volta, vai outro. Eu tenho Hein? foto. Você passou?
perfume hoje, senão não vai sair. Eu vou lá então. Pode ser a noite. Perder aula também. Mim Pô. É? também. Perder aula não é legal, pô. Vou dar aula, tira. Nossa, mas é muito Ah. rapidinho. Eu já tirei. Você tirou? Tirei também. É muito rapidinho. Rapidinho, né? É. Tentei convencer ela a fazer Photoshop, mas não. Eu não sou bem. Por quê? Não sei. Você nunca se falou com a servente? Fala é com o pastor, né? Pois é, Deise falou assim, eu ia lá tirar a foto. Falei, eu não sou membro, aí Deise falou, tem que conversar com o pastor. Aí eu dei meia volta e vim pra cá. Não, só falar, quero ser membro, preencher a ficha. Fala a ficha. Então, Vou fazer a ficha e então deixa ela voltar. vai lá e Deixa ela acho que se voltar. ela está lá, preenche logo. Tá. Aí a gente oficializa. Tá. Tá há tanto tempo, você tem quantos anos? 5? 7. 7 anos aqui? 7. Meu Deus, Deus, como passa Foi rápido. ontem, né? Hein? Mas foi ontem. Parece que foi ontem. Eu tava vendo a filha dele, eu falei, menino, outro dia que eu olhei pra ela assim, quando eu cheguei aqui, você era criança. Você chegou, eu era criança também. Você Então, o que nós guardamos no nosso coração que Deus não pode purificar? Deus pode tudo. É a mesma coisa. A cruz, ela gera efeitos na nossa vida, de vida com abundância, de vida produtiva, de vida de excelência. Mas todos têm essa vida que é cruz. Assim também a purificação. Eu sei que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Ele limpa aquilo que nós herdamos ou trazemos. Mas eu preciso de ter consciência disso para que a ação de Deus opere na minha vida. Aí entra aquele versículo 5,16 de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Nós precisamos abrir o coração a Deus ou alguém que nos auxilie. Porque senão você carrega a carga como crente sem desfrutar de Deus. E o que nós carregamos que Deus não pode ver? Vou falar uma coisa que atinge muitos homens. Os homens têm uma dificuldade de se abrir para Deus e para outros. Tem um livro que chama assim, Os Pecados Secretos dos Homens. Todo tipo de pecado secreto é parte nebulosa que Satanás quer perpetuar na vida. Estou falando coisa séria, não é brincadeira não. Há muitos crentes adúlteros dentro da igreja, com adultério consumado, e com adultério imaginado, que é pecado também. Então, essa parte não é purificada. Quem toma conta disto é Satanás. Se você não tiver uma vida de transparência perante Deus, você vai caminhar, pode até ir para o céu, mas você não vai viver uma vida plena de Deus aqui. E tem gente que satisfaz com isso. Ele é assim, e a coisa encroa na vida dele. Minha mãe que fala negócio de encroado, né? Encroa na vida dele. Sabe o que é encroar? Você bota, eu entendo assim, você bota
uma mandioca, vamos supor. Ah, ela Vai cozinha. cozinhar. Eu não cozinho. Você põe água, Esquece água, também, água, fica- água, mas a bichinha não amolece. Então, cruada é isso. É, eu aprendi lá no negócio também. Então, tem crente assim. Ouve, tem um momento da graça de Deus, ele até é meio quebrantado, mas está na batida. Mas Olha, o tempo de caminhada endurece o coração das pessoas. Cauteriza. Enche de religiosidade. Isso. Cauteriza. E você precisa de transparência perante o Senhor, porque Deus é luz. A Bíblia diz que nele não há trevas. Se você tem alguma penumbra, você sabe, Deus não está ali. Quem está ali é Satanás. Então eu preciso entender a regra espiritual, porque é assim. O reino das trevas pertence a Satanás. E se eu tenho alguma parte em trevas, ele tem o domínio. Não tem jeito. Deus não está, porque Deus é luz. Deus não pode. A Bíblia diz que nele não há trevas alguma. Ele não pode compactuar com trevas. Ressentimento, traumas, dor que você não sabe se livrar dela. Tem pessoas tão doloridas espiritualmente que ele se machuca com pouca coisa. Eu preciso ser transparente para Deus. Então, uma coisa que me veio à mente aqui agora é que muitas vezes a gente, que é mulher, se machuca com coisas que o marido faz e você fica com aquilo no coração, não perdoa, aceita, mas não perdoa. Sabe? Então isso daí é um impedimento, é uma parte escura, porque Deus precisa restaurar. Eu já fui restaurada, você é restaurado, mas você precisa trabalhar aquela área. Por quê? Continuamente, porque você, se acontece outra vez, você quer ficar com o coração do mesmo jeito, você fala, Senhor, eu não quero mais ser do jeito que eu era, eu quero ser assim. Sabe? Então, irmãos na igreja, tem irmão que não gosta do outro de graça. É uma parte escura. Eu tenho que amar, não importa se o irmão é desse ou daquele outro Todo jeito. mundo é diferente um do outro, né? Na sua família você tem 3 filhos, cada um é de um jeito. Então, são coisas. Essa parte tudo bem. Ninguém, a pessoa, o mundo todo, um formato só. Eu não queria que fosse todo mundo igual. Não é. Então, o que nós temos que entender? A escola da vida, a família de Deus, ela tem essa diversidade. Para mim, a sabedoria é saber lidar com isso. Para mim isso é maravilhoso. Eu mexi. Mas não entra também que eu também não posso guardar aquela parte escura no meu coração de mágoa, eu tenho que tirar tudo isso. Mas isso é caminhada. Eu trabalhei com pessoas lidando com pessoas mais de 40 anos. Então eu sabia, tem pessoa que você fala aqui de um jeito, tem outro que você não pode falar, você tem que falar no ouvido, tem outro que você grita, o cara sai rindo e te atende, tem outro que com todo o sacrifício, você chega perto dele, fala com ele, o cara olha para sua cara, tá, pode deixar, e não, aquela parábola que Jesus diz, que fala que vai fazer e não faz. E você tem que ter domínio para entender esses caras. Entender tudo isso. Tá? Então, isso é relações humanas, isso faz parte. E a igreja deveria, porque nós somos o corpo de Cristo, nós não somos um corpo qualquer. Então eu tenho que ter a habilidade de conhecer cada pessoa para interagir com elas de uma maneira que possa edificar. Não adianta, cada um é diferente do outro.
pensa diferente. Agora, nós temos um padrão para seguir. É aí que está o grande problema da igreja hoje. Porque cada um, ele adota um padrão fora da palavra e acha que está certo. Por quê? Desconhecimento e ignorância. A Bíblia está na nossa mão. Nós tiramos uma parte que nos interessa, o resto a gente não tira. Então eu preciso, tá, entender o propósito de Deus. Mesmo com as diferenças, você tem um conjunto de regras que te norteia para um caminhar. Aí é conhecimento, não adianta. Tá? Eu preciso conhecer. E voltando quando nós nos arrependemos, nós tratamos, tá? Do pecado. Mas quando nós entramos na transparência, andar na luz, e eu estou expondo a minha transparência para Deus que conhece todas as coisas. Deus é um Deus que vê. Lá no capítulo 16 de Gênesis, quando Agar ela sai fugindo de Sara, e ela foge e o anjo acha. Eu preguei sobre quarta-feira isso. E aí a Bíblia diz que ela fala assim, Deus é um Deus que vê. Então eu preciso entender essas coisas. Deus vê o quê? Ele vê tudo. Ele vê o coração. Eu esquadrinho. O coração está lá em Jeremias 17. Tá? Jeremias 17, 10. Eu esquadrinho os corações e rins. Deus conhece. Então a minha transparência tem que ser para Ele. Esse rins aí, literalmente, o que tem um rim com o coração, pastor? O coração eu sei que é necessário. Agora, por que o rim? É porque são partes íntimas, né? Eu sei, meu querido, Mas aqui, O rins filtra o sangue. 17, 10, eu, o Senhor, Filtra. esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos eu sei. e isso para dar a cada um segundo seus caminhos Seus e segundo caminhos. o fruto das suas ações. Então, Fala, na outra versão que fala. Aí você vê de Deus o seguinte, Ele esquadrinha e Ele prova os pensamentos. Então Deus sabe tudo a nosso respeito e eu preciso a minha transparência para Ele. Então não adianta eu carregar alguma coisa que é de domínio de Satanás, que Deus sabe. Só que a gente muitas vezes carrega. Eu quero me iludir. Tem um texto também, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Qual é essa convocação? Como trabalhar com isso na nossa vida? Qual o impedimento que a gente tem de ter uma vida de transparência? Quem é que bloqueia a nossa vida de transparência? Chama-se orgulho. Eu tenho que ter uma vida de humildade, humilhação. Mas o orgulho muitas vezes impede as pessoas de abrir. Veja, uma pessoa, um homem, um marido, uma mulher que comete um adultério, é fácil pedir perdão. Assumir o erro. Não, pedir eu não acho difícil, Ainda é não. fácil, perdoar. Eu acho que o pior é perdoar. Não, pior é contar para a mulher. Não, Isso é assumir. Mas olha só, não, mas a mulher perdoar. porque o texto que você leu agora diz que o arrependimento. Se você não se arrepender, você não encontra. Você até encontra esse momento de pedir perdão. Agora, a recíproca será real. Então, o problema tá aí. veja, o que
o que pode acontecer na cabeça da pessoa? Se eu falar, eu perco credibilidade. Se eu falar, eu posso perder o casamento. Pois é. Há uma série. E quem que lança isso? Você não errou? E qual é o caminho para a restauração? A confissão. Agora, mestre, perdoe minha ignorância. Não, Quando tem o gente senhor que conf- nega até a morte. Quando o senhor. Não, uma pergunta. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Quando você encontra o teu pai, abre o coração para ele, pai, qual fala o nosso Deus. Senhor, eu me arrependo, não quero essa prática mais na minha vida. É isso que eu prego no presídio. Então, se o cara confessa para Deus, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, e deixa, ele não encontra misericórdia? De Deus, sim. Veja, O homem é mais difícil. o Eli, Ele sou eu. o sistema espiritual é complexo. Porque quando você entrou nesse pecado, você ofendeu, você tinha uma aliança com a sua esposa e com a sua família. Você precisa restaurar essa aliança. Não é só Deus. Deus te perdoa. Mas e a aliança que você quebrou? Como você restaura essa aliança? Meu filho, isso não é bom pecar. Não é bom, não é bom. É muito sério. Correr do mal. Tá? É muito sério. Porque você afeta a sua geração. Quebra tudo. Quebra o Tem princípio. muitas famílias desajustadas porque os pais, o pai pecou a vida toda e não restaurou a aliança. Como a pessoa não entende de Bíblia e de conserto no mundo espiritual, ele continua fazendo o que o pai fazia. As famílias são prejudicadas. Porque eu preciso restaurar. Há uma aliança no mundo espiritual. Tá? E aí a gente não acerta. É muito sério, muito sério. Tem coisas, por isso que João diz, há pecados que eu peço que ore, mas há pecados que eu julgo que não ore. Tá? Porque tem coisa grave. Se você apenas orar pedindo perdão, você precisa entrar, desmanchar todo o elo espiritual. Isso é tão sério, sabia, Deus? É? Isso É muito sério. Por isso você tem que entender essa purificação. Então, são coisas muito sérias. E aí, o que o Satanás coloca na sua cabeça? Não fale, porque você vai prejudicar isso, aquilo outro. E o orgulho seu leva que você não oculta pecados ocultos. Satanás deita e rola na vida das pessoas. E ficam prisioneiros, tá? E não são purificados. Nós precisamos da purificação de Deus. Tá? Nós precisamos da purificação. Então, humilhar, descer é o caminho. Tem um verso em 57:15 de Isaías. Você precisa ver a quem Deus atende. Fala assim: assim diz o alto e sublime. Aquele. Quem está tomando café aqui? O cheiro também. Passou o cheiro aqui. Hein? Não. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Tem que ler todo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar os corações dos contritos. Veja,
Deus habita no alto, mas Ele também habita com o humilde. Quando nós somos tomados pelo orgulho, aí eu não devo confessar, eu não devo falar, eu devo ocultar, não é procedimento que Deus, porque Deus atua aonde há humildade e contrição. Então eu preciso de humildade para ter uma vida transparente. Eu trago no meu coração ressentimento, dor, ira. Então, se eu não abrir o coração, eu não vou ter purificação. Eu posso ter perdão de Deus. A purificação não. Deus nos quer como Ele. Porque Deus é puro. Outra coisa que a gente muitas vezes não quer fazer, nós já falamos aqui, a confissão. Então tem que confessar. Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eu preciso confessar. E aí entra aquele problema muito sério que muitas vezes você tem que, através da confissão, restaurar os laços da aliança, senão eu posso... E fala no 13, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Mas o que as confessa deixa alcançará misericórdia. Tá? Então, você não tem prosperidade. A prosperidade do crente vem de um coração limpo, de uma confissão. Nós pensamos muito em prosperidade, em grana, em prosperidade biblicamente não é isto. Prosperidade é você estar bem com Deus, ter uma relação pessoal com Deus profunda. É isso que Deus quer. E nós muitas vezes, por desconhecer a palavra, a verdade de Deus, que traz libertação, nós omitimos, nós ocultamos e nós damos todo o espaço para Satanás trabalhar na nossa vida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos livres, que a liberdade dele, dada na cruz, nos atinja. Conhecereis a verdade vos libertará. Foi para isto que Cristo nos libertou, para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Então eu preciso, irmãos, disso. A Bíblia também mostra alguns caminhos, alguns fatos que nos dão a entender. Arrependimento não é só convicção do pecado. Arrependimento é um pouco mais do que isso. Por favor, vai explicativo para tal? Gostei. A palavra arrependimento no grego é Deixar. metanoia. Mudança de mente. Mudança de mente. Então você falou certo. Então o arrependimento não é só convicção. Filho pródigo. Levantar minha e ter com meu pai. E não é só confessar, pai, pequei. Isso aí. É deixar. Reconhecer também. É mudar A roda. a rota. Mas eu estou pensando que muitas pessoas, a partir dessa explicação, as pessoas aqui não podem falar assim, eu nunca ouvi, eu nunca aprendi. Mas tem muitas pessoas que elas leem, mas se não tiver uma explicação assim, ela não entende. Ela fica com aquilo. É por isso que por isso que a Bíblia precisa. Mas o pessoal está só cantando. Virou recreio? Gelado aqui dentro. Vai, tem lá, tem lanche agora. Não, ninguém faz com o pastor. Tá? Não falo nada não. Gelado aqui dentro. Virou recreio aqui agora? E o café Deixa eu tá falar. bom. Tá bom, o cheiro passa aqui.
Veja, essa atitude nossa, que eu preciso, olha, tem espirrando lá, eu preciso entender. Eu não posso continuar no mesmo trilho, na mesma direção, no mesmo caminhar. O arrependimento, a metanoia é você estar indo para cá, vira para cá. Então você tem uma maneira de pensar que você trouxe até hoje e você, eu estou errado, mas eu tenho que mudar, arrumar uma outra alternativa. E o que a Bíblia fala? Nós temos um padrão. Então eu tenho que procurar encaixar. Por isso que é fundamental o conhecimento. A gente luta para as pessoas lerem a Bíblia. A gente precisa estudar a palavra. Não só ler, estudar. O que isso quer dizer para mim? Se eu ver assim, tem pessoas que estão na igreja há 40 anos, mas não vê mudança de vida. Não Isso vê aí. transformação. Não vê. Não vê E isso aí, você sabe o que está acontecendo? As pessoas não são purificadas. As pessoas não desfrutam de Deus aquilo que Deus realmente quer dar para ela. A grandeza de Deus. Fica pela metade do caminho. E nós precisamos desfrutar. Deus quer nos purificar. A minha comunhão com Deus, a minha ligação profunda com Deus depende de mim. Eu tirar. Deus é misericordioso. Com todas essas falhas, você chega a Deus, você sente o lampejo de Deus. Mas Deus não quer dar lampejo. Deus quer dar a cada um de nós plenitude. E nós contentamos com o lampejo. É isso que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada. Porque quando você recebe um respingar da glória de Deus, você fala, poxa, tá bom. Mas Deus não quer dar só isso. Mas eu preciso limpar, purificar. Tá? Então, vamos ler o capítulo 3 de Josué. Josué capítulo 3. Primeiro, levantou-se. Não, vamos. Primeiro, versículo. Pode ser 1 a 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Todos acharam, hein, irmãos? Josué 3. Josué capítulo 3, a partir do 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel. E vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo mesmo arraial, pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e os vossos sacerdotes levitas a levam, é isso? Partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Veja o verso 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança. A presença de Deus. Presença de Deus. Eles precisavam sair de uma vida de escravidão para entrar em Canaã numa vida de liberdade. Eles precisavam tomar uma nova postura, tá? E tinha tudo a ver com a arca, olhar para o Senhor, mudar a mentalidade de escravos para uma mentalidade de um povo livre. Nós estamos falando em arca, onde que a arca está? Onde ficou a arca? Está sumida até hoje. Está sumida? Desde a destruição do templo. Só Indiana Ninguém Jones sabe acha- onde ela está? Pergunta ao Indiana Jones. Eva! Pergunta ao Indiana Olá, Eva, Jones. tudo bem? Ele achou. Bem-vinda, querido. Tem gente que Buenas fala tardes. que está lá embaixo do templo, né? Escondida, mas isso é boato. Eu acho difícil, alguém teria pego já. São boatos. A arca era um
pedaços de madeira, né? Eu sei. Até hoje ainda as pessoas ainda, né? Só que aí subiu, gente. Né? Como é que ela subiu? O povo não foi destruído. Nos anos 70, o general Tito não foi lá e botou fogo em Jerusalém, tudo. Não, mas no segundo tempo de Zorobabel já não tinha arca. A arca já tinha subido ali. Mas quando Herodes constrói o templo, ele reconstrui tudo. Constrói a arca? Não, ele faz uma nova arca. Não é aquela de Salomão. Aquela ninguém sabe onde foi parar. Não sabe. Nem o próprio Israel fez questão. Quando a arca é tomada pelos filisteus, no capítulo 4 de 1 Samuel, e ela faz um estrago nas 5 cidades da Filisteia. E eles mandam a arca de volta no carro de boi novo com as vacas. E aí o povo não tinha onde colocar a arca, colocaram na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que ficou lá por 20 anos. Pelos meus cálculos ficou mais de 60. Porque Saul governa 40 anos. E ela entra ali já no início do juizado de Samuel. Então ela ficou muito mais de 40 anos. E não aconteceu nada. Nada na vida de Abinadab. Ela ficou lá no lixão empoeirada. Quando Davi tenta trazer a arca, ele vai lá na casa de Abinadab, que Uzá morre. Aí no meio do caminho ele interrompe a passeata e coloca na casa de Obed-edom. E ela fica 3 meses na casa de Obed-edom. As coisas mudam. Porque tudo depende do valor. Mas me fala se é porque o outro de 20 anos lá não valorizou. Deixou pra lá. É que eu comecei falando aqui. Eu comecei falando aqui. A cruz é um fato histórico. Se você crê ou não crê, Jesus morreu. Ele vai para a cruz para salvar todos, mas nem todos são salvos. Por quê? Porque eu preciso crer no benefício e trazer ele para mim. Dá valor àquele sacrifício. Senão não faz efeito. Foi a mesma coisa. Obed-edom, em 3 meses, mudou a vida dele. A Bíblia diz que ele muda. Ele foi abençoado e ele também, dali para frente, ele sai atrás da arca. Ele vai ser porteiro do templo por causa da arca. A família dele toda o segue por causa da arca. Os filhos são cantores por causa da arca. Então isso tem que marcar. Ele foi atrás da arca e o outro deixou lá na empoeirada, não aconteceu nada com o outro. E olha quantos anos ficou na casa do outro, o outro ficou 3 meses. 3 meses. Então, essas coisas. Então, nessa travessia, chega exatamente isso. E o outro achava ruim aí. Achava ruim. Porque o cresceu, isso aí. Agora que você está na janela. Aí está perto. Já está sentando, já está querendo chegar sentado na janela e ele faz. Então, a travessia do Jordão é uma nova vida e todos espiritualmente precisam atravessar. Deus dá uma regra. No versículo 5 ele diz que todos santifiquem. Tá? Para você ter uma nova experiência com Deus de mentalidade. O povo precisava tirar a mentalidade de escravos para ter uma mentalidade. Eu gosto de ver algumas coisas. Essa semana eu estava olhando, segunda-feira, rapidamente, eu vi Falcão sendo entrevistado naquele Bem Amigos. E ele disse uma coisa que eu fiquei olhando. Ele disse, quando ele foi para Roma, lembra que ele chamava rei de Roma? Roma, 40 anos, não era campeão.
E ele falou que ele tinha uma mentalidade de campeão. E quando ele chega, ele começa a conversar com os... Porque ele é um estrangeiro. Ele que abriu as portas pro pessoal. E o pessoal falou, você quer mudar? Ele falou, por isso que vocês têm 40 anos que não são campeões. Interessante. E ele implantou. Ele falou que o Conte, que era parceiro dele, falou, o grande problema de Falcão foi mudar a nossa mentalidade. E o Roma foi campeão. E nós precisamos fazer isso também. Entendeu? O problema é uma grande virtude. Ele falou que ele implantou, inculcou na mente dos camaradas que eles precisavam ser campeão, tá? Então, e ele falou isso. E isso você precisa. Aqui a travessia do Jordão é essa mentalidade, deixar a mentalidade para trás e viver uma nova mentalidade. Veja, nós fomos chamados para ser purificados, não dá lugar para Satanás agir na nossa vida. Mas eu preciso de lugar de mentalidade, senão eu não sou purificado. Irmão, se eu não reconhecer, é por isso que o crente precisa olhar para dentro dele. Nós olhamos para fora e julgamos as pessoas, mas o meu coração está cheio de ninho, está cheio de peçonha, né? Coisas horríveis, e você não olha para dentro. E Deus não tem oportunidade de trabalhar. Porque eu falei aqui logo no início que o tempo de caminhada endurece a cerviz das pessoas. Por quê? Eu já vi isso aqui. Pessoas vivem uma vida inconstante com Deus, mas ele se esforça, ele tem carro, ele pensa que estas bênçãos estão condicionadas a uma vida espiritual correta. Vida espiritual correta é aqui. Não é o resultado. Se você trabalhar, se esforçar, você vai ter carro. Quantas pessoas? Os ímpios e abençoa também, né? Isso aí. Quantas pessoas lá fora têm mais do que a gente? Porque eles trabalham mais. Então, eles avaliam as bênçãos de Deus, o projeto de Deus para a vida dele. E eu fico temeroso de outra coisa. Hoje as profecias só dão bênção. Se não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo está se corrompendo, porque ninguém aponta o pecado. Os caras, de qualquer maneira, uma mulher aqui amaziada, veio uma profecia para ela. E ela saiu toda serelepe, veio falar comigo, deixa eu trabalhar. Falei, vai acertar a sua vida, porque senão você vai para o inferno. Mas é isso, falta de conhecimento, pastor. Verdade dói, Tem que ser dito. Porque eles acham que assim tá bem. E quando acham um profeta que apoia indo, eu falei, não, minha filha, mas eu falei, ó, é a verdade, a Bíblia diz isso, não sou eu. Mas tem pessoas que não gostam de ouvir, não. Hein? Tem pessoas que não gostam de ouvir, não. Nossa, eu já ouvi cada coisa, Vira as costas pra amém, frente, Senhor, fala vou. pra trás. Então, essas coisas maqueiam. E as pessoas ficam dentro da igreja e depois, poxa, eu cantei, gritei, sapateei e está no inferno. Não pode, não. Por isso que você tem que ser o seu juízo. Examine-se, pois você mesmo, o seu coração, atravessa, muda o conceito, arrepende e deixa Deus purificar. No verso 4, veja o que ele diz: mantenha a distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Ele estava ensinando o caminho que nunca tinha mantém a distância da arca. É, a minha está sempre. Mantém a distância da arca. A cerca de 900 metros entre você e a arca.
Aqui essa deu aí. 2.000. É. Distância de 2.000 e pouco. Côvados era 45 centímetros, a gente arredonda para 50 mil metros, mas o correto é 900 metros. Na realidade nem era 45, 46 centímetros. Você acha? Né? De você 900 metros. Essa NVI traduz todinha as medidas. Eu gosto que ela é mais clara, assim, É. em cima da palavra. Nós precisamos dar espaço para que o Espírito venha trabalhar em nós. A Bíblia diz que nós estamos dentro da plenitude do Espírito. E eu penso por isso, quando Jesus disse, olha, se você falar mal de Deus, você tem perdão. Se você falar mal de mim, você tem perdão. Mas se você falar mal do Espírito, você está no sal. Está no sal. Por quê? Porque é Ele que está aqui. Deus já teve o seu momento, está lá. Jesus já teve o seu momento, está lá. O Espírito está aqui. Está aqui. Então é a pessoa que nos rege. Se eu fechar o coração ao Espírito, eu não tenho solução. Porque não tem ninguém para convencer. Mas quando a gente deixa, a gente é guiado por ele. E guiado por Ele. Tá fazendo Então, errado. eu preciso dar espaço para esta pessoa que é de suma importância na nossa caminhada. É Ele que revela as partes que precisam ser purificadas. Se você não tiver uma relação com Deus, você se convence que você é certo quando você não é. Que você está bem quando você não está. Mas quando você abre ao Espírito, Ele te mostra. É o Espírito que te conduz a um aperfeiçoamento. É o Espírito. Então nós precisamos do Espírito. No versículo 5, ele diz o que? Santificai-vos, não é isso? Pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E então, a mudança da vida, na nossa vida cristã, para que as maravilhas de Deus cheguem a nós. Muitas pessoas querem o extraordinário na vida dela. A mudança que Deus faz na nossa vida, quando você permite Ele trabalhar, é uma vida de satisfação que Deus gera no nosso coração. Eu tenho visto, irmãos, pessoas até que Deus usa com força. Mas a pessoa não se realiza plenamente em Deus. Por quê? Porque o vaso tem alguma coisa que precisa ser purificada. Se você não tiver uma vida plena com Deus, você não vai ter prazer nesse Deus. E você está num caminhar hoje que as pessoas querem conhecer Deus superficialmente, só para aquele momento, não para uma caminhada. Tipo assim, ligar um botão, Recebe, liga, aí liga, a bateria gera uma corrente, você dá aquele estalo, mas a continuação da nossa caminhada que gere prazer. Deus quer isso em nós. Então, quando eu preciso mudar, é uma mudança, irmãos. Eu estou distante, aproximar de Deus. Ter uma vida comprometida com Deus. Isso é santidade. A Bíblia está dizendo, santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilhas. A maravilha de Deus não é algo que cai uma estrela, é algo que acontece no seu coração.
Você levanta feliz, você levanta disposto, você levanta renovado pela presença do Espírito em você. Hein? Não murmura. Você está numa boa. Você canta prazerosamente ao Senhor. Isso é ser crente. Agora, que é aqueles negócios, tipo um fogo, sabe? Que vai e apaga. A caminhada com Deus nos leva a uma vida de constância. Quando você olha, eu até falei isso sexta-feira na pregação, Enoque, Noé, Abraão, eles caminharam com o Senhor. Eles têm uma experiência diferente, porque eles andaram muito tempo com o Senhor. Não foi um momento de movimento, eles andaram. Noé passa quase 100 anos construindo uma arca. A Bíblia diz que ele era justo e andava com Deus. E Deus dá incumbência e ele não desiste. Quando você tem a caminhada com o Senhor, você tem perseverança no caminho. Acontecem as coisas na nossa vida, acontece do outro lado, mas você tem uma caminhada. Quando ele chega para Enoque, ele diz: cara, você é tão legal na caminhada que eu vou te trazer para ficar aqui pertinho de mim. E leva. Simplesmente arrebata. Então eu preciso desenvolver isso. Mudar a minha vida de busca ao Senhor. No verso 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos pirizeus, e os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Tanto eu, né? Isso. São nove eu. Esses erros aí, podia botar que são as coisas que a gente tem que expulsar da vida. São 9 eus aí. E o que Deus está prometendo ao povo? Hein? Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês. Ele está prometendo vitória. Eu vou acabar com esses eus. Vocês vão ver o que vai acontecer a estas nações. Mas teve condicional. Pagar o preço. O versículo que nós lemos lá, o versículo que nós lemos lá em João, 1 João, ele diz: se condicional. Então tudo é condicional. Se confessarmos, se andarmos na luz. Então ele diz uma coisa: se eu ando na luz e eu tenho a purificação de Deus, porque Deus é luz. Mas se eu não tenho, aqui também ele está falando isso. Eu preciso, Deus quer dar vitória. Paulo diz no capítulo 2, versículo 14 de 2 Coríntios, ele diz: o Deus que nos leva sempre ao triunfo. Então nós temos uma garantia de viver uma vida de triunfo, porque o nosso Deus leva. Lá no 15, 57 de 1 Coríntios, ele fala: o Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Então é uma coisa certa. Como Jesus venceu, como Jesus sofreu e venceu, a vitória dele é nossa. O que eu preciso? Só crer. Então, na caminhada aqui, Deus está prometendo: olha, vocês vão ver a vitória do Deus. Deus é poderoso para te ajudar a manter a pureza no coração. Porque uma das razões que impede a pureza de Deus na nossa vida é o perdão, a falta
perdão. E o perdão não é tão fácil como se diz, porque nós estamos condicionados ao sentimento, às emoções e não à vontade. O perdão não é questão de sentimento, perdão é questão de obediência. Como o brasileiro, o ocidental, ele é muito, principalmente, e se você olhar a estrutura, o oriental tem uma estrutura, são mais nacionais. O ocidental é mais emotivo. Se você olhar o latino, é mais ainda. Então isso dificulta a caminhada, porque nós somos, a nossa estrutura é assim. Mas só que a Bíblia não manda assim. Você pode olhar italiano, sul-americano, eles são mais, tá? São mais emocionais. Agora o oriental não. Então, como nós somos assim, e a Bíblia manda de outro jeito, eu tenho que sufocar aquela estrutura cultural para viver a Bíblia. Mas todo mundo é assim, todo mundo sente. Não, a Bíblia manda, perdoe e acabou. Tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai ter vitória. Então, para você se purificar, você precisa Só que nós, como você já falou, a gente está vivendo num tempo que dificilmente as pessoas entendem que vitória é espiritual, não é vitória material. Porque o que se prega por aí é que vem que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo, que eu vou te dar aquilo outro. Não é a vitória da Bíblia. O evangelho não veio para isso. Se você olhar Jesus, quando Herodes pergunte a ele, diz, vai e diga àquela raposa que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Paulo diz no capítulo 9, se não me engano, 2 Coríntios, que ele, sendo rico, se faz pobre para que nós, pobres, enriquecêssemos nele. Então há uma inversão. Quando nós pegamos o Evangelho e queremos nele fazer enriquecimento, Paulo diz, se não me engano, no capítulo 4, 2 Coríntios, que é mercadejando a palavra. Eu não sei, irmãos, eu realmente não sei. Essas pessoas que constroem e que usurpa da fé e da pele da ovelha. Porque quem sustenta a igreja é a lã da ovelha. Não é? E se você pega esta lã e traz em benefício pessoal, o que você está fazendo? Perigoso. Quem é o dono das ovelhas? O Senhor. Ele é o pastor das ovelhas. Então você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia, eu não sei. Muitas vezes a gente desanima porque o juízo de Deus para uns é tão demorado. Você fala, meu Deus, o cara vai passar na vida regalada, boa e regalada, e o juízo não vem. Mas para outros, se fizer o negócio, o pau cai na moleira na hora. Hein? Tem um que você pisou fora, pá! Você tem a resposta imediata. Tem outro que o cara vai. Sabe a impressão que eu tenho? Que o filho que está longe do pai, às vezes ele cobra do pai, atitude, né? Por que o senhor não faz para mim? O senhor faz para o outro, mas não faz para mim. Mas o filho que está pertinho do pai, ele está recebendo mais, mas também ele é mais que isso. É aquele versículo, aquele verdade. Muito é cobrado.
Não, mas tem gente que Deus põe responsabilidade e o cara pinta sapequeira e o negócio não acontece. Nada. A gente só passa pro funil. Então, às vezes a gente passa pro funil tão apertado. É difícil. Às vezes eu fico pensando, falo pro céu, comento pro céu, assim, olha a pessoa aí tá fazendo isso. Olha como tá a vida dele. Mas aí o céu fala assim, eles não têm o que a gente tem. Mas eu fiz esses questionamentos e Deus gosta, porque Tem uma pilheirinha de Deus. eu questionei com Hércules algumas coisas, eu já falei aqui na classe, falar pra você, algumas coisas questionei, mas amor, isso assim. Então, você às vezes fica meio, aí, minha filha, lá eu e ele, lá, conversando. Ele ficou quieto e eu fiquei com as minhas indagações. Um dia eu estava lá na igreja, logo depois, na hora do louvor. E eu fecho meu olho e não vejo mais nada, né? E Deus começou a ministrar no meu coração. A igreja é minha, o povo é meu, e por aí vai. Sabe? Então, se eu reclamar... A Bíblia tem resposta para isso. Li, procura aí, 5:24, 1 Timóteo. Mas é aquilo que o senhor falou no começo, né? Quando lidar com pessoas. Alguns você pode gritar, alguns você tem que falar mais calmo. 1 Timóteo 5:24 diz a palavra do Pai: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Caraca, mas bem. Viu, Tem um que toma na cabeça imediatamente. Mas quando demora, velho. Quando demora, vem. Então, a Bíblia mesmo mostra, né, que tem alguém que pisou fora, você a toma. Tem outro não, que você vê aí e fala, meu Deus, os caras pintando e bordando e as coisas não acontecem. Parece que a bênção vem maior. Parece que a vida material da pessoa. Então, assim, falando de uma pessoa que eu conheci vestindo camisinha Eric, Deus usava muito profundo aquela pessoa. E ele, assim, era sério, com as coisas de Deus. Olha, ele escancarou e a vida material dele fez isso. Mas a gente, o espiritual, a gente fica assim, ixi, como é que Uma hora que Deus puxa a portinha. Outra coisa, veja o verso 13 aí. Mesmo capítulo? Mesmo capítulo 3. 13. E além, Josué. Porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. O que Deus está falando? É uma caminhada de fé. Josué, capítulo 3, que nós lemos, versículo 13. A hora que os sacerdotes encostassem o pé nas águas, elas iam se abrir. Agora, você já viu uma coisa dessa acontecer? Não, sobrenatural de Deus. Então, A correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Uma muralha. Você precisa de fé para fazer isso. Primeiro tem que botar o pé. Olha a presença de Deus chegando na água. Tá? Mas olha até chegar aí. Veja bem. Tem algumas coisas que vêm para nós da parte de Deus que não tem lógica. Quem já viu parar a água? E a Bíblia diz que neste tempo o Jordão estava tão cheio que a água saía pelas ribanceiras. Está frio lá. Pedindo para o senhor baixar aí. Pastor, mas aí tem a diferença, né? Foram 12 homens separados. Então Deus tem os separados na terra. A Bíblia diz que eles obedeceram à voz do Senhor. Obediência e fé caminham juntos.
Pastor, aconteceu uma experiência assim, eu até contei pro Jonathan, não. Falei, eu creio que foi sobrenatural, porque não tem explicação. Eu tinha colocado combustível no carro e foi até em cima, tá? Aí fui usando, fui trabalhando, ele chegou no meio. Trabalhei dias. Aí um dia eu fui ligar o carro, o combustível estava lá em cima de novo. Eu usei tudo de novo, e aí no meio para baixo depois de novo. O carro, o combustível. O que é isso? Para mim foi um milagre, para mim foi um sobrenatural. Eu creio assim. Estou precisando. É uma coisa que não tem explicação, não tem O João explicação. falando mais que o João de Gaia tinha acabado, tava leve. Aí de repente o negócio. Olha, eu repito, não tem explicação, foi até o meio, não tá quebrado, ele já tá quebrado, cuidado que você vai ficar na rua. Eu falei, eu não creio assim não, eu creio que teve milagre aí. Não? Os caras que ficam no barco é assim. Cuidado! Há coisas que Deus faz. Uma vez nós entramos no... Eu creio também. A Fátima só assim. Olha, nós entramos no Pantanal e levamos 2 pneus subsalentes. E os 2 furaram. E furou o outro. Era 3 então. Os 3. Aí nós entramos, conseguimos chegar, fizemos o acampamento, passamos lá alguns dias. O rapaz falou com a gente, colega, né? Vamos, nós viemos aqui para o lazer, vamos descansar, depois a gente vê o que a gente faz. Vamos orar. Olha, nós conseguimos remendar. Teve uma câmera que rasgou, separou, que a gente forçou. Nós remendamos aquilo no fogo. Andamos uns 60 a 80 quilômetros dentro do mato. Quando chegamos na estrada, o pneu arriou, porque já ficava no lugar de recurso. Da onde nós estamos, mas nós oramos, e eu não entendo como eles conseguiram colar os pneus, remendar. E o pneu foi até a estrada, faltava 5 quilômetros para chegar, aí nós pegamos. Deu até onde que era impossível, onde que é a sua parte. Nossa, são coisas que acontecem assim, muitas vezes fala, mas Deus dá jeito. O lugar que nós estávamos era longe, era um mato, não tinha nada, só tinha onça. Eu creio. Isso me lembra, teve um dia desses, acho que foi no carnaval, que a gente resolveu se refugiar aí no interior, e a gente estava saindo, foi sol todos os dias, mas no dia que a gente foi sair, começou a chover. Tinha uma pista de terra, vinha pra cá, e tinha um lado pra cá que subia, que a gente ia pra rodovia, e o outro também, só que a gente não sabia disso. E essa subida era muito íngreme. Então, a gente pegou e tava chovendo. A gente já tinha dificuldade quando tava seco. Tava molhado, a gente ficou, não vai dar certo, mas a gente tinha que tentar. Aí subiu, o carro derrapou, e a gente foi descendo, e ele ficou, graças a Deus, a gente não caiu em nada, mas ele ficou meio que pendurado, assim, ficou uma posição assim, né? Aí a gente conseguiu sair do carro e, não tinha sinal no lugar onde a gente estava, sei lá, 5, 10 quilômetros de qualquer lugar. E dessa vez a gente ficou num sítiozinho lá e a gente conheceu uma galera que era de uma igreja batista aí. Um desses caras surgiu lá, na hora, assim, e ele conseguiu ajudar a gente. E o cara era mecânico. Meu pastor, Deus usa. Deus usa o Batista. Querido. Foi algo assim que a gente não tinha o que fazer. Foi totalmente dependência de Deus mesmo. Veja bem, aqui entram 2 elementos fundamentais na caminhada cristã: fé e obediência. Nós precisamos de fé para viver o Evangelho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra, obedecer cegamente a palavra de Deus. Nós muitas vezes nos questionamos dentro da nossa razão. A palavra de Deus é inquestionável. Eu tenho que obedecer e pronto. Porque Deus não contradiz. O projeto de Deus para nós, ele passou na palavra. Deus é acima disso aqui.
Mas ele achou que isso aqui é o suficiente para nós vivermos uma vida plena. A Bíblia, ela é misteriosa, mas eu preciso entender. Veja, se eu não compreender, se eu não obedecer a Bíblia, eu vou viver uma vida cristã sem purificação. Então eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu preciso entender mais para não dar campo a Satanás agir na nossa vida. Aonde você tem ressentimento e penumbra, como Satanás, ele é trevas, ele vai trabalhar. Então tenha uma vida transparente diante de Deus. Uma vida que Deus possa olhar e ver o coração. Porque aonde tem parte escura, Deus não trabalha. Porque Ele é luz. Quem trabalha é Satanás. É por isso que muitas vezes as nossas influências, a nossa vida, gera influência na nossa família. Então você tem que... Quando a gente fala que tem muita gente que precisa de tratamento, a gente está querendo que as pessoas tenham uma vida que gere sombra na família, na convivência dela, aonde ela trabalha e convive. Porque se você tiver alguma penumbra, você sabe que a influência de Satanás vai estar sobre a sua vida e sobre aqueles que você, somente a família, porque a família tem laços de aliança. Então é sério. O mundo espiritual é assim. Eu preciso entender esse campo. Ele existe. Ele existe. Esse não existe. Existe, é sério. Então, João está falando, ele pode perdoar os pecados através do arrependimento, mas ele também precisa nos purificar através da transparência, de uma vida transparente perante o Senhor e da comunhão. Eu tenho facilidade de ter comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, reconciliamos, entendemos o próximo, suportamos o próximo, sujeitamos ao próximo. Então eu preciso de uma vida de purificação para viver uma vida de grandeza diante de Deus. Amém? Amém.